A primeira pergunta é: apóstolos, meu pai é autoritário, sempre quer estar com a razão, mesmo às vezes sem tê-la. Somos cristãos, mas isso incomoda. Por isso, acaba gerando discussões e conflitos dentro de casa. Queria saber como devo me comportar diante de tal situação. Quer responder? Bom, eu acredito que a pessoa precisa, primeiramente, estar firme na presença do Senhor para poder ser exemplo dentro de casa, para poder estar orando pela sua família, para estar combatendo toda esta confusão, todas estas brigas. Não vai ser discutindo, brigando, gritando que vai se chegar a algum tipo de ação, como essa pergunta mesmo já diz, né? Então, é necessário nós trazermos o Senhor para a nossa casa, para a nossa família. Muitas vezes, como o André falou, nós temos ouvido tanto a palavra de Deus, mas e a prática? Nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos saber que a paz no Senhor, e a paz para nossas casas, a paz para a nossa família, a paz para o relacionamento. Então, nós precisamos buscar isso na presença do Senhor. Uma coisa que é importante entender é que muitas vezes se confunde a autoridade com autoritarismo. Uma coisa é a autoridade, é o reconhecimento que Deus traz pela posição que o marido exerce na família. Mas isso não significa ser autoritário. Autoritário é aquele que bate, aquele que fala mais alto, aquele que grita, aquele que diz, aquele que... Enfim, não tem nada a ver. A Bíblia diz mesmo que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Ou seja, a sabedoria é que deve conduzir o relacionamento familiar. É certo que no seio da família existem conflitos? Sempre. Não existe família que não existe conflito. Ok? A questão é como lidar com eles. E a forma de lidar com eles é com sabedoria, com comunicação e uma capacidade de amar para poder ouvir e falar. Né? A grande questão colocada na pergunta é que às vezes entre as discussões, discussão não é conversa. A gente tem que aprender a conversar. Conversar é um fala e o outro escuta, o outro fala e o outro escuta. Quase sempre nós queremos falar, nós queremos ser ouvidos, mas nós não queremos ouvir. Então é muito importante nós ouvirmos, aprendermos a ouvir, para poder então, na manifestação de atenção, de amor em ouvir, poder falar, responder e contribuir no ajuste, na condução da questão familiar, dos conflitos familiares. Como fazer para que nossos filhos não participem de festas mundanas na escola, sem ser religioso e sim praticar a palavra? E isso entra numa outra pergunta que fizeram. Mês de festa junina, minha filha pode participar dos ensaios, da festa na escola? Olha só, me deixa responder essa pergunta. Eu nunca participei de uma festa junina. Nem os nossos filhos. A participação ou não dos filhos numa festa escolar, pode ser Halloween, junina ou qualquer outra, é simplesmente uma decisão que os pais tomam sobre os filhos. Não são os filhos que decidem a condução da família. Hoje em dia nós vivemos uma inversão de valores, uma inversão da autoridade bíblica, onde os filhos determinam o que vão fazer e não os pais. E isso independe da idade, porque nós vemos hoje filhos de 4, 5 anos às vezes mandando nos pais. Sim ou não? Quem já viu isso aqui? O pai fala, não faça isso, ele vai e faz, e o pai fica lá com a cara de banana. É verdade, assim, né? E aí fica assim, não sabe como é que é, ele gosta, né? Querendo se justificar. Então, veja só, é importante, primeiro ponto, é assumir a direção da casa. Os pais, pai e mãe, assumir a direção da casa. Segundo, assumir a sua identidade. Você é um cristão ou você não é um cristão? O grande problema em não ser, a palavra que usou aí, religioso, é porque você não tem uma identidade. No mundo você tem uma característica, na igreja você tem outra. Aqui dentro da igreja você é religioso ou não?
Você precisa definir qual é a sua identidade. Se nós temos a identidade de Cristo, isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com uma identidade de Cristo, de ser cristão, de ser parecido com Ele, nós vamos saber diferenciar o que é uma festa de adoração a Deus, que é o que nós fazemos através de um culto, ou o que é uma festa de idolatria, que acontece numa festa junina. A festa junina, o que é? O que se celebra na festa junina? São João, São Pedro e Santo Antônio. São 3 santos católicos que são enaltecidos, adorados na festa junina. E com isso se junta lá os alimentos de milho, alimentos de amendoim, e celebrações com danças. Ué, por que as meninas dançam aqui? Porque elas estão adorando a Deus. Por que se dança na festa de São João? Porque estão adorando a São João, Santo Antônio, São Pedro. Então, é uma festa católica, idólatra, que tem o cunho de impregnar, de ensinar, de apregoar na vida das pessoas a idolatria. Então, pai, se você não quer que o seu filho entre no caminho da idolatria, então você precisa aprender primeiro a ter uma identidade, segundo a ser pai e ser mãe, chegar na escola e falar, os meus filhos não vão participar disso, pronto. E você chegar para o seu filho e dizer, esta é uma festa pagã, uma festa idólatra, por isso que você não vai participar. Bom, tem uma pergunta aqui muito legal. Queria saber como vocês se conheceram, quanto tempo namoraram e por que decidiram se casar. E é verdade que a apóstola te agarrou? Não, brincadeira, essa parte é brincadeira, gente. Eu vou atrás de quem fez essa pergunta. Não foi eu que agarrei ele, ele me agarrou. Nós nos conhecemos... É melhor você contar, né? Que você que se apaixonou. Essa é a verdade. Nós nos conhecemos através de uma amiga dela, vizinha dela, amiga de infância, da qual eu namorei. E foi um namoro curto, enfim. E aí eu comecei a criar olhos para a Pinta, a menina da Pinta. Era assim, enfim. E ela achando que ela estava fazendo um favor para a amiga, porque ela estava se aproximando de mim para poder reconectar a amiga dela, né? E na realidade eram outros planos. Mas tudo foi fruto, primeiro do relacionamento, né, de conhecê-la. Nós nos conhecemos no trem, praticamente começamos a conviver, indo para a faculdade. Mas quando eu entendi que ela poderia ser a minha esposa, eu orei a Deus. Eu coloquei diante de Deus e fiz uma condição na minha oração. Eu disse, olha Deus, se ela for para ser a minha esposa, que ela sirva para complementar a minha vida pessoal, familiar e ministerial. Que ela não seja um peso, que ela não seja algo que atrapalhe, mas algo que ela some. E se essa for a vontade do Senhor, que assim seja. E eu orei nesse sentido, coloquei diante de Deus, isso era fruto de uma vigília que nós fizemos depois de um jejum de 3 dias na igreja. E aí, passou-se 30 dias, né, ela começou a namorar. E aí eu cheguei nela e falei, que história é essa de você querer namorar com outro cara? Abusado. Literalmente. E aí, declarei meu amor por ela. E sabe qual foi a resposta dela? Eu nem te conheço, menino. Eu falei assim, olha, você vai ver que você vai casar comigo. E passou aí um tempo, então, por isso que eu atesto diante das câmeras, do público e de quem for, que é ela que me agarrou, porque essa foi a posição que eu obtive. Eu falei assim, eu vou conquistar essa moça, né, até que ela se renda a mim. Uau. E aí partimos para o processo de galanteios, o processo de sairmos juntos, mas até aí eu não havia beijado, levei para o cinema, levei para o restaurante, enfim, fomos nos conhecendo, até que chegou no dia 14 de abril, era um dia que aqui nós fizemos um churrasco, assamos um cordeiro, naquela época nós celebrávamos a Páscoa, então havia um ajuntamento de toda a igreja, era um sábado, dia 14 de abril, então meu pai, que era o pastor na época, conduziu isso, preparou aqui, e aí eu fui levar um pedaço de cordeiro para ela, olha só, meu coração puro, né, assim, fui levar para ela, e quando eu cheguei lá, levei para ela, ela simplesmente me agarrou e me beijou.
Verdade. Eu fiquei tão sem graça que eu não sabia o que fazer. Vamos sentar aqui, porque meus planos saíram do contexto. Enfim, aí tomamos a data de 14 de abril como data do início do nosso namoro. E que esse ano fez 29 anos que estamos juntos e julho fará 25 anos de casados. Ser solteiro é maldição? Ser solteiro é maldição? Não, de jeito nenhum, gente. Ser solteiro não é maldição. Mas você ainda pode continuar orando, buscando em Deus o seu cônjuge, né? Eu tenho certeza que Deus é poderoso e maravilhoso para cumprir aquilo que Ele tem para você. A Bíblia ela fala assim, se você estiver solteiro, que você continue solteiro. Mas se você tem o desejo de casar-se, então busque isso, porque Deus vai fazer. Amém? Eu tenho um casal de amigos que eles se conheceram, ela tinha 55 anos. E ele, eu não sei qual é a idade dele, e hoje vivem felizes, né? Eles são evangélicos. Então, não é maldição ser solteiro, é bênção. Mas se você deseja casar, Deus também pode todas as coisas. Ser solteiro desfruta de liberdades, desfruta de capacidades, de situações que o casado não desfruta. Então, o problema muitas vezes está na cabeça das pessoas. Tem gente que se casa e quer ter vida de solteiro, e tem gente que tem a vida de solteiro e quer se casar. Ou seja, há uma confusão. Nós precisamos entender que em cada uma das duas situações, tanto na vida de solteiro quanto na vida de casado, existem benefícios, mas existem também características que exigem de uma vida de relacionamento com Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 7, que o solteiro cuida das coisas do Senhor, e o casado cuida das coisas de como agradar o seu cônjuge. Ou seja, então há uma facilidade para o solteiro de viver aquilo que Deus tem para a vida dele, mas também não tem com quem compartilhar, e é uma carência, né, uma necessidade às vezes. E há também aquele que é casado, que gostaria de ter com quem compartilhar, e o desfruta, mas tem dificuldade, às vezes, em cumprir o propósito do Senhor. Então, tem os dois lados da moeda. Não existe bênção e nem maldição. Não é bênção estar solteiro, ou não é maldição estar solteiro, nem maldição se casar. É bênção ser solteiro e é bênção ser casado. O que é importante é entender e discernir isso para poder desfrutar da plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém. A próxima pergunta quanto tempo devo namorar antes de casar? E é errado ficar? São duas perguntas aí, vamos lá. Quanto tempo eu preciso namorar para me casar? O tempo necessário para você conhecer e ter a convicção de que aquela pessoa que convive com você vai ser a esposa ou o marido que vai contribuir na sua construção familiar. Veja só, o grande problema das escolhas erradas está no apaixonite, né, na paixão que se vislumbra no relacionamento, sem uma leitura, sem a concepção de uma leitura segundo a ótica, segundo os óculos ou a lente bíblica. Por exemplo, todo mundo quando se apaixona por uma pessoa feia, não é isso? Sim ou não? Não. Quando se apaixona por uma pessoa linda. Mas você olha assim, às vezes, para a lindeza dela, você fala, oh meu Deus do céu, não é assim? Por quê? Porque você está fora dessa característica de paixão. Então, quando você está apaixonado, seus olhos brilham, você só vê as virtudes. Mas o que acontece? Quando você tem a leitura da palavra, o conhecimento da palavra, permite você colocar essa lente de ver lá no futuro, essa lente de ver como ela trata, por exemplo, os seus familiares. Isso diz como ela vai se reproduzir no casamento. Como ela honra os seus pais, como ela honra a questão do trabalho, como ela honra e estabelece os princípios de Deus para a sua vida.
Então, isso são lentes que a gente observa quando conhece a Bíblia, que mesmo estando apaixonado, nos permite observar. E como ela trata a família do namorado ou da namorada. Sim. Né? Porque isso daí também é importante. Então, é importante entender isso e observar. Se você vai entrar num relacionamento, escute, para você poder se afastar da sua família, se afastar do Senhor, se afastar daquilo dos projetos e dos sonhos de Deus para a sua vida, vai ser bênção no seu casamento? Então é melhor você se separar. Ah, mas eu estou apaixonado. Ok, a sua paixão vai passar. Porque o que vai durar na sua vida não é a paixão, é o amor, é a decisão de permanecer juntos e juntos construir um lar, uma família que vai ser abençoado por Deus, desde que Deus seja o primeiro da família. Amém. Ok? Com relação à palavra ficar. Fala aí, responde aí. Ficar. Na minha época, ficar era paquerar, né? Hoje em dia, ficar já vai para a cama, né? Então, é pecado, gente. Né? É a chamada fornicação. O sexo antes do casamento é pecado. Então, se o ficar é ir para a cama, é pecado. Se o ficar é ficar junto, é conviver, é estar, é passear, se conhecer, é se né? conhecer, não, é pecado. Tudo é a questão do verbo, da interpretação da palavra. Veja só, na época de quem aqui? Deixa eu ver. Na época do Flávio, ficar era estar de mãos juntas, assim, ó, no sofá, do lado do pai e da mãe. Assim era ficar. Né? Era o namorar, é o cortejar. Agora, hoje, muitas vezes, o ficar é você sair numa noite e já sair beijando, já sair se esfregando e, às vezes, terminar a noite numa cama. Então, isso é errado. Não é esse o propósito. O sexo, ele é bênção dentro do casamento. O sexo fora do casamento, tanto entre solteiros, quanto entre um casado e um solteiro, entre um viúvo e um solteiro, enfim, ou pecado. Entre qualquer outras coisas, né, porque também tem outras coisas, é pecado. E a Bíblia diz que isso deve ser abominável, isso deve ser separado. Por quê? O sexo foi criado por Deus como maneira de estabelecer a unidade no casamento para ser bênção, ser um canal, um instrumento de Deus para abençoar a família, abençoar o casamento. Né? Então, se você quer um texto de referência, um texto muito assim, claro, Apocalipse 21, versículo 8. Põe para mim aí. Tem alguém? Põe, Luca, para mim. Apocalipse 21, versículo 8. Temos em Efésios, temos em Tessalonicenses, temos em Coríntios, temos, enfim, vários textos que falam sobre isso. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz lá: mas quanto aos tímidos ou medrosos, e aos incrédulos ou infiéis, e aos abomináveis, aos homicidas, aos essa palavra fornicários é porneia, vem de fornicação, vem de sexo fora do casamento. Todo nível de sexo fora do casamento entra nessa palavra porneia. E essas pessoas, e os feiticeiros, e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será onde? No lago que arde com fogo e enxofre. Aonde que é isso? O que é a segunda morte. O que é isso? É o inferno. Então, não ignore isso. O pecado, a prostituição, a fornicação, isso te afasta de Deus e te leva a viver, a desfrutar da vida de inferno. Apóstolos, por que meu marido nunca me ouve? Sempre que quero falar, ele já tem as respostas. Como devo agir nessa relação para ter uma relação com diálogo? Pergunta se ele leva ele no otorrino para ver se ele te ouve, se ele está ouvindo mesmo. Pode ser uma questão auditiva. Segundo, ore e peça a Deus sabedoria para ele, porque ouvir, gente, ouvir é sinal de sabedoria. E com relação ao cabeça, isso pode ser fruto de qualquer pessoa, mas com relação ao marido, que é o cabeça da casa, é o cabeça da família, ele precisa aprender sobre essa autoridade, ele precisa aprender e desenvolver nessa capacidade.
E isso vem fruto do aprendizado. Ok? As pessoas não querem ouvir os outros porque acham que ouvir é algo desnecessário. Eu tenho a minha verdade. Nós falávamos até sobre isso na aula liderança avançada. O orgulho é o que mais atrapalha o filho de Deus de viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque ele acha que já sabe tudo, ele acha que não precisa aprender mais com ninguém, ele já tem a resposta para tudo, e na realidade isso manifesta apenas o orgulho em não ouvir, em não buscar aprender e conhecer algo novo. Toda aquela pessoa que tem dificuldade de aprendizado é porque ela é orgulhosa. Mas ore para que o Senhor venha abençoar o seu relacionamento e melhorar, que haja melhora na comunicação. Amém? É porque às vezes também não se ouve porque se briga, não se conversa. Né? Tem que aprender a conversar. Morar sozinho antes de casar é errado? Tenho um bom relacionamento familiar, mas quero o meu espaço. Depende da idade. Se você tem 18 anos e quer o seu espaço, eu digo para você, é errado você morar sozinho, porque você vai sofrer e não vai ter a plenitude do aprendizado que a família traz na formação da sua característica de adulto. Então, eu estou falando de um adolescente ou de um jovem que quer achar que a sua liberdade é se libertar dos seus pais. Isso é errado. Assim como aquele que casa achando que o casamento vai trazer a liberdade para uma vida plena. É errado. Nós temos que ter a vida plena no seio da família. E faz parte do jugo, faz parte da instrução do jovem ser subjugado nos seus controles, ter alguém, uma autoridade sobre ele. Muitas vezes a gente fala de espaço, na realidade, simplesmente para ter a liberdade de fazer o que quer. E isso é errado. E aí fala, não tenho um problema com os meus pais, né? Precisa ver qual é a verdadeira motivação de espaço. Segundo, com relação ao seu convívio, a capacidade de você digerir a sua vida, conduzir a sua vida, é normal. Existem pessoas que decidiram, por causa da idade, por causa dos seus hábitos, por causa dos seus costumes, construir uma vida sozinha, solitária. Então, se essa é uma instrução, é o caso, não tem nenhum problema, desde que você respeite os princípios bíblicos. Não faça da sua casa em viver sozinho um motel. Não faça da sua casa para viver sozinho uma casa sem liderança, sem a direção divina, ok? Então, a questão vai, o que está por detrás dessa iniciativa? Apóstolos, o que fazer quando eu sou fiel ao dizimar, ofertar e primiciar e o meu marido não? Ou minha esposa não? Bom, se você está tendo este comportamento, é porque você já entendeu a palavra. Você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus a cumprir os princípios da palavra. Se o seu marido ainda não o faz, ore por ele, né? E tente conversar com ele, porque uma casa dividida não prospera. E se vocês são uma só carne, vocês precisam, se ele também está na igreja, se ele está ouvindo a mesma palavra que você, ele também precisa ser convencido disso, né? Então, ore pela vida dele, ministre sobre a vida dele, e continue sendo fiel, né? Porque eu tenho certeza que o Senhor vai alcançar o seu marido. Amém? Pela sua fidelidade, você pode alcançar a manifestação e a graça do favor de Deus sobre a sua casa, apesar que há uma brecha, ok? E a gente sabe com relação ao que isso significa, mas continue, como o apóstolo disse, orando, buscando ao Senhor, buscando a fidelidade de Deus, porque Deus sempre é galardoador daqueles que o buscam, ok? Então, se você está buscando, você vai ser recompensado. Assistir ou participar de eventos é permissível ou não? Exemplo, ir ao teatro, orquestra, festival de inverno, músicas clássicas, assistir jogo de futebol no estádio. Quem daqui já foi no teatro? Levanta a mão. Quem daqui já foi assistir uma peça? Levanta a mão. Quem daqui já foi assistir futebol? Levanta a mão. Ou seja, lógico que é permitido, não existe nada que nos impeça de ter uma cultura, de desenvolvermos uma cultura. O que nós precisamos ter é sabedoria para discernir qual é a cultura, porque debaixo desse termo cultura, muitas culturas diabólicas são introduzidas no seio da sociedade.
Sob, por exemplo, há um tempo atrás nós tivemos lá uma exposição de um homem nu, onde uma criança tinha que tocar o homem nu. Era vendido como cultura, mas aquilo não é cultura, ok? Aquela é uma incitação à sexualidade. Então, a gente precisa ter a sabedoria para discernir as coisas. Então, agora você vai lá no Museu do Futebol, você vai lá no Museu... Ipiranga. Tem vários museus em MASP e tantos outros que podem trazer, enriquecer, ou assistir uma peça teatral. É muito gostoso, é muito saudável, vale muito a pena. Nós assistimos há pouco tempo aquela peça Azusa, que conta a história do evangelismo, do avivamento nos Estados Unidos. Então, assim, tem muita coisa que vale a pena você participar. Isso vai trazer cultura, vai trazer um desenvolvimento, e é uma oportunidade de você ter o convívio familiar. Uma pergunta que chegou aqui como apóstolos, como é ser marido e mulher, pai e mãe em casa? É fácil ou difícil? Ai, é engraçado isso, né? Porque eu sou a Rosângela, ele é o André, né? E, independente disso, em casa, a gente vive aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós ensinamos. Então, diante de Deus, para mim, não tem dificuldade, né? É claro que nós temos a palavra fala, né? Dos dias bons, dos dias maus. Então, lá em casa não é só o céu, né? Aquela belezura. Não, nós também temos dificuldades, né? Mas nós, da mesma forma que a gente ensina vocês a saírem, né, a resolverem as dificuldades em Deus, nós também fazemos isso, né? Igual ontem o Bruno lembrou algo muito legal. Quando ele desobedecia, quando era menor, e se ele fizesse alguma coisa que nos desagradava, eu falava assim: abre a Bíblia agora, vamos, Efésios 6. Leia agora em voz alta. Aí ele lia. Pega o caderno agora, escreve 10 vezes esse versículo. Você vai fazer agora, e daqui a pouco eu já vou ver. Aí eu ia lá e via. Aí, que fala o quê? Que os filhos precisam honrar aos pais. Então, aí eu depois falava assim, e aí, já fez? Via o caderno, eu falava assim, agora você vai orar e vai pedir perdão para Deus. Então, a gente tenta fazer em casa até hoje, viu, queridos? Até hoje, porque, como dizia minha mãe, os pais sempre estarão preocupados com seus filhos. Podem ser pequenos, adolescentes, jovens e casados. Pai é pai em qualquer momento, não adianta. Então, lá em casa a coisa é meia dura, né? Porque nós tratamos e tentamos trazer a palavra de Deus, né? E somos sempre ministrados, né? Igual o André ministrando sobre família, que não pensa que tudo que ele ministra ou que a gente já está vivendo, não. Igual o que ele tem ministrado é para as nossas famílias também. Então, teve dia aqui que ele ministrou no domingo, nós chegamos em casa e falamos assim, vamos orar para que isso que você ministrou esteja no nosso lar, esteja acontecendo e nós venhamos viver. E nós nos reunimos, nós 4, e oramos, e repreendemos o mal e decretamos a palavra. Então, que você possa, mulher, homem, ser usado na sua casa, filho, seja usado na sua casa. Ah, mas os meus pais não são evangélicos. É uma ótima oportunidade para você chamá-los e orar junto. Pais, está vendo alguma coisa diferente? Né? O radar está pitando na tua casa, junto à família, vamos orar. Então, eu tenho certeza que Deus é poderoso, tanto na minha família quanto na tua. Amém? Antes de sermos apóstolos, nós somos discípulos de Cristo. E a Bíblia que nós pregamos é a Bíblia que nós vivemos. Se nós não colocarmos em prática, mesmo que eu pregue, ou que nós preguemos, se nós não colocarmos em prática, jamais vamos desfrutar do resultado da Bíblia. A Bíblia é um livro de princípio. O apóstolo Gilson falou aqui terça-feira. Não é um livro de promessa. Então, se você cumpre os princípios, você vive as promessas. Mas se você sabe os princípios e não cumpre,
você não vai viver as promessas. É uma pergunta só para dar o... Só dando um gancho que chegou agora essa pergunta. Apóstolos, vocês dão uma surtada em casa? Uns gritos com os meninos? Eu faço isso algumas vezes em casa. É errado? Gente, quem mais surda em casa sou eu. O meu marido, ele é bem moderado, né? Às vezes eu falo assim, eu sou a mais brava em casa. Aí todo mundo, você? Porque eu fui criada com os meus avós, e meu avô, ele era polícia militar. O Flávio conheceu e o homem era bravo, não era, Flávio? E lá em casa tinha muita disciplina. Não leu o que escreveu, apanhava com aquela planta que chamava-se espada de São Jorge. Então, eu fui muito disciplinada. E eu tenho levado isso para os meus filhos. Mas em casa, cada um é de um jeito. O Bruno, eu não precisava falar 2 vezes com o Bruno, porque ele já estava ali. O Vitor, quando era pequeno, eu tinha que falar 3, 4 vezes. Então, cada um era de um jeito. E hoje, às vezes, eu preciso dar uns gritos, sim. Porque aí, quando eu dou um grito, eles falam, meu Deus, minha mãe já está, ó. Aí, eles correm, entendeu? Mas é saudável? Não é saudável. É que, às vezes, filho tira a gente, né, da linha, né? Então, eu tento, né, me equilibrar, mas às vezes eu não consigo. Eu acho que para a mulher às vezes é mais difícil, para o homem é mais fácil. Não é uma questão de homem ou mulher, é uma questão de temperamentos. Então, às vezes pode ser que o homem seja mais explosivo e a mulher mais equilibrada, no sentido de temperamento, de manifestar os temperamentos. Entenda uma coisa, a Bíblia não tirou de nós, ao nascermos de novo, a nossa humanidade. Escute, entenda isso. Ser espiritual não significa deixar de ser humano. Então, muitas vezes no relacionamento, tanto conjugal quanto no relacionamento entre pais e filhos, a humanidade da nossa vida, da nossa pessoa, ela chega a um patamar. E cada um tem um tipo de patamar, um nível. Agora, é muito importante você entender, a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você não pode permitir que o seu destempero, o chegou no limite, leve você a tomar atitudes que vão trazer uma destruição ou uma desconstrução familiar. Dar uns gritos é bom, às vezes acorda. Não é verdade? Sim ou não? É normal, sim. Então, é normal. Agora, o que eu não posso ter uma vida de gritos? Eu não posso ter uma vida pautada só nessas atitudes, entendeu? Porque da mesma maneira que às vezes a apóstola, ela dá os seus gritos aí porque, chega lá, a casa está bagunçada, o quarto está bagunçado, enfim, e aí dá o alarde, também em momentos seguintes ela também chega lá para beijar, para abraçar, para dizer que ama, para fazer os mimos. Então, tem que ter o equilíbrio. Uma vida saudável familiarmente é uma vida de equilíbrios, ok? Quais os maiores desafios para manter os filhos na igreja, amando a Deus e servindo a Deus? Ok, me permita falar sobre isso. Não porque eu seja melhor, mas porque eu tenho um pouco mais de experiência. Meus pais eram pastores. Quando eu nasci, eles já eram cristãos, mas não eram pastores. Quando eu tinha não sei quantos anos, meu pai foi ungido pastor, e depois minha mãe foram chamados para começar uma igreja dentro da nossa casa. Mas entenda uma coisa, isso não tirou de mim, eu vou falar de mim primeiro, a capacidade e a oportunidade de poder escolher sair da igreja. Todos teremos sempre a opção de sair ou não da igreja ou dos caminhos do Senhor. Mas aí vem como você foi instruído, ou como você instrui. Eu nunca vi meu pai dizer assim, eu não vou para a igreja hoje, porque eu estou cansado. Eu nunca ouvi meu pai dizer assim, o pastor lá é muito chato, por isso que eu não vou no culto hoje. Ou eu vou preferir fazer qualquer outra coisa do que ir ao Senhor, ou fazer isso ou aquilo que significava a obra.
Então, a primeira característica para você educar seu filho nos caminhos do Senhor, para que ele não saia, é ensinar o caminho com ele. É o que a palavra diz lá em Provérbios: ensina a criança no caminho, ou seja, caminhando com ela. O grande problema da sociedade ou de muitas pessoas é que assim, nós queremos que os nossos filhos façam aquilo que nós não fazemos. Então nós queremos que os nossos filhos orem, nós queremos que os nossos filhos vão para a igreja, nós queremos que os nossos filhos sirvam a Deus, mas nós não fazemos isso. E isso fica difícil para uma criança entender. A criança aprende pelo exemplo. Então, se você quer que seus filhos continuem servindo ao Senhor depois que crescerem e nunca mais se desviam, comece a trilhar o caminho com eles, sendo exemplo de amor a Deus, sendo exemplo de fidelidade a Deus, sendo exemplo de honra aos seus líderes, sendo exemplo. Esse é o maior aprendizado. Esse é o maior legado. A Bíblia diz, Deus chamou Abraão porque viu nele a capacidade de inculcar nos seus filhos os princípios que Deus estava ensinando. E aí fala, você ensina para ele quando ele se levantar, quando ele se deitar, quando ele estiver comendo, quando ele estiver andando, quando estiver no caminho, ou seja, em todo o tempo você vai ensinando. Então, a maior capacidade, a maior chance de você ser bem-sucedido na instrução, na condução dos seus filhos, é sendo pai e ensinando os princípios da palavra, mas ensinando não apenas eles querendo passar. Viva com eles, ministre a eles, seja exemplo deles. Eu evito ter contato com a minha mãe. O que devo fazer? Não consigo sentir saudade dela e nem curto muito abraçá-la. Tem algo de errado comigo? Com certeza. Por quê? Porque mãe só tem uma. E foi ela que foi o instrumento de Deus para gerar você, trazer você à vida. Se não há um nível de gratidão e de amor por ela, tem algum problema. Há algum trauma, há alguma ferida na sua construção, no seu relacionamento, que se tornou raiz de amargura e que impede você de amá-la e se relacionar com ela. Sugiro que você vá ao encontro e escute e seja ministrado sobre cura interior, para que você possa suprir, você possa reparar. Entenda uma coisa, esse é um comportamento limitador, que impede você de se relacionar e amar, mas isso é fruto de um trauma. E é aí que você precisa da instrução do seu líder, da instrução do Espírito Santo para discernir qual é o trauma, qual foi o problema, qual foi a causa, e assim tratar isso e superar essa situação. Fazer operação para ter filhos, não ter filhos, é pecado? Não, desde que você já tenha filhos, né? Veja só, ter filhos é sinal de bênção. A Bíblia diz que as mães não seriam estéreis, as mulheres não seriam estéreis em Israel, uma promessa de Deus, para que fosse mãe, para que elas reproduzissem, até porque esse era o contexto que vem desde a criação. Quando Deus abençoou Adão e Eva, disse para eles: frutifiquem-se, tenham filhos, gerem. Então, a família, ela não pode ser centrada apenas no homem e na mulher. Ela precisa de uma criança, ela precisa ter a continuidade do seu legado. Então é muito importante entender isso e viver. Agora, eu não quero ter 10 filhos, eu quero ter apenas um filho. Ok, não tem nada de errado com relação a isso. Ainda que a gente defenda sempre ter no mínimo 2. Mas, enfim, é uma posição pessoal. A opção é sempre da pessoa. Não há uma obrigatoriedade bíblica com relação a isso. Senão a gente estaria povoando a terra até hoje, né, e não teria mais espaço. Porque se a gente fosse caminhar nos antigos, antigamente era 10, 12 filhos, né? Então, não é um problema com relação a isso, com relação à palavra. Agora, discirna se o motivo de não ter filhos não está no egoísmo de ter o seu casamento, a sua família só para si. A pessoa que vive junto há muito tempo e não se casa, vive em pecado? Sim, vive em pecado. Você precisa buscar isso em Deus, com o seu cônjuge, vocês precisam se casar, né? Isso é bíblico, né?
pelo menos no cartório, pelo menos não, né? No cartório, porque as pessoas às vezes querem casar na igreja e não no cartório. Precisa, né, fazer tudo direitinho no cartório. Então, é pecado, sim, você estar apenas junto, né, com essa pessoa que você é casada ama. ou é solteira? Continua Quando solteira. vive junto. Quando vive junto, é casado ou é solteira? Solteira. Se é solteira, é sexo entre solteiros, fora do casamento. Pecado. Simples. A Bíblia não se adequa às tendências. A Bíblia é aquilo que é e sempre será. Ok? Agora, o problema de às vezes, mas eu quero fazer uma festa para o meu casamento. Não, isso aí é balela, irmãos. Você já não tem festa faz tempo. Desde o dia que você se uniu sexualmente com o seu parceiro, você já se casou com ele, diante de Deus, no sentido de Deus. Agora, se você não se casou verdadeiramente atendendo à necessidade humana, que é aí que Deus fala, nós devemos estar submissos também à legislação humana. Ok? Senão, é porque eu sou crente e não preciso cumprir o horário no trabalho. Eu chego a hora que eu quero? É assim? Não. Ou seja, então eu preciso estar submisso às leis humanas. Então eu preciso me casar. Se não há impedimento, o impedimento que há é simplesmente mental, e isso por resistência ao conselho bíblico. O que ele disse em relação à festa é assim, que muitas vezes as pessoas, elas colocam isso como um problema, né? Um impedimento. Eu não casei ainda porque eu não tenho dinheiro para fazer uma festa. Gente, o que é mais fácil, mais barato é você se casar no cartório. Depois você faz a festa, não fica pensando. Aí o impedimento não pode ser a festa, né? Você precisa apenas se casar. Depois faz a festa. Eu casei, vou fazer 25 anos de casado e não tive festa. Aí o meu sonho era, com 25 anos, fazer uma festa. Hoje eu já nem penso mais. Eu falei, não, eu quero viajar. Meus pais sempre desconfiam de mim. Sempre pedem para eu mandar foto para provar onde estou. E ele disse que ou desconfiam sobre o que estou fazendo, dizendo mesmo quase eu nunca ter quebrado a confiança deles. Como eu devo agir nessa situação? Converse com seus pais, né? Eu acho que às vezes você precisa conversar com seus pais, mostrar para ele quem você é. Talvez eles ainda vejam você como um bebê, como uma criança, porque isso é normal nos pais, né? Olha os meus bebezões de 22 e de 18. Então, para a mãe, sempre vai ser bebê. Mas você precisa mostrar para os seus pais quem você é, né? Se você nunca permitiu que essa confiança fosse quebrada, mostre quem você é. A confiança é algo que se constrói. E se constrói pelo relacionamento, pelas atitudes, pelas conversas, né? Então, se não houve quebra dessa confiança, se não houve algo que aconteceu, que você disse que estava num lugar e estava em outro, então você precisa simplesmente conversando, manifestando a sua maturidade, a sua capacidade de entender e discernir as coisas aos seus pais, e assim eles vão entendendo e isso vai sendo ultrapassado. E a última pergunta é: quando eu devo procurar os apóstolos para ter um aconselhamento no meu casamento? Sempre. Queridos, é muito bom você conversar, não é verdade? É muito bom você ter conselhos. Então, às vezes, a pessoa acaba nos procurando quando já está quase no ponto final. Não aguento mais, vou me separar, ele não presta, ela não presta, não dá mais, não sei o quê. Não. Se você está vendo que está tendo algum tipo de dificuldade, converse. Muitas vezes as pessoas não vêm até nós ou até o líder por orgulho. Ou assim, eu não vou demonstrar que eu não estou bem. Gente, isso é imaturidade. Então, que você possa, sim, recorrer, né, aos seus apóstolos, ao seu líder, querendo, sim, ser aconselhado diante da sua dificuldade. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, quem é sábio sempre pede conselho. Não existe diminuição, pelo contrário. Você não é menor quando você pede ajuda, quando você pede conselho para os apóstolos, para os pastores, para os líderes. Você está, na realidade, desejoso de aprender e crescer. Como eu disse, o orgulho, a altivez ou a soberba, ela só impede as pessoas, às vezes mesmo cristãs,
de alcançarem, de viverem a plenitude daquilo que Deus tem. O problema muitas vezes no casamento são as disputas. E aí entra assim, eu penso assim porque eu fui criado dessa maneira, ela pensa assado porque ela foi criada desta maneira. Entenda o seguinte, o casamento, ele vem da formação de duas famílias diferentes. E às vezes isso é conflitante. E é normal. Agora, como nós extraímos as dúvidas, como nós solucionamos essas divergências? À luz da Bíblia. Porque o verdadeiro conselho de Deus, o verdadeiro conselho para você ser bem-sucedido no casamento, está por aquele que construiu o casamento, que é Deus. Então, Ele deixou conselhos e direções para que a gente crie, desenvolva e estabeleça um casamento bem-sucedido. Então, não é uma disputa de quem é mais inteligente, quem conhece mais, de quem sabe mais, de quem está certo ou errado. É simplesmente uma questão de nos submetermos à voz da palavra de Deus para aprendermos e assim construirmos um casamento melhor. E muitas vezes nós precisamos de uma terceira pessoa para nos instruir nesse sentido. Amém. Glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado.